Eu sabia? Você, O quê? na minha época, as músicas queriam tocar piano. Vamos aprender uma música nova? Cara de pau, hein? Vou escolher uma outra Oi? música. Cara de pau. E, por exemplo, no caso aqui, o Paulo Miklos, essa disponibilidade dele de participar dessa sua construção, dessa... Então, no caso, o Paulo Miklos, ninguém queria que fosse Paulo Miklos. Só eu queria. Como assim, não entendi? Ninguém queria que o Paulo fizesse o papel. Ah, então... Diminui, pode diminuir. Pode cortar, por favor. Obrigado. Eu baixo o volume, então. Eu abaixo... Isso, obrigado. Então, o Paulo, que agora depois que o filme ficou pronto, parece natural que seja o Paulo, mas quem já participou de elenco sabe que o galã da Glória Pires natural não é o Paulo Miklos, né? Então teve todo um debate, assim, e aí eu falei, não, vamos fazer o filme com o Paulo Miklos, porque todo mundo dizia, imagina, ele não é ator, ele não vai aguentar. E a gente faz, e vê se ele aguenta ou não. E aí você vê que só de olhar a primeira cena você já quer ver mais. Ele realmente matou a pau. E aí eu falei, agora assiste, vê se o Paulo não faz. E aí foi a grande função deste demofilme aí foi trazer o Paulo pra dentro. Quer dizer, cada um, já o roteiro, como vocês, não sei quem lembra, nem eu lembro direito, mas é exatamente também o que foi filmado. Claro, fuleiramente, botar atriz e tal, mas o roteiro é exatamente esse. Então, no É Proibido Fumar não apontou problemas de roteiro, como apontou no Durval. Mas é isso, no É Proibido Fumar eu aprendi num laboratório SESC, que eu fiz de todos os meus filmes, esse laboratório Novas Histórias. Todo mundo sabe o que é? É que eles selecionam 10 roteiros por ano e você vai ficar imerso num hotel lá, em vários lugares, Petrópolis, várias cidades diferentes. E aí você tem 5 consultorias, uma de manhã, uma de tarde, uma de manhã, uma de tarde, uma de manhã, com profissionais brasileiros e estrangeiros que leem teu roteiro e te detonam, basicamente. E aí você normalmente sai de lá sabendo qual é o seu problema e muitas vezes qual o caminho para resolver, e às vezes não. Mas no caso do É Proibido Fumar, eu apanhei muito o roteiro que eu levei lá. Assim, o primeiro consultor falou que eu não sabia escrever diálogo. O outro que a história era ruim. O terceiro que estava mal estruturado. E esse laboratório da ida, todo mundo vai feliz, dentro do outro. Eu fui um dos 10 escolhidos, que bom! E aí entra lá, depois da primeira manhã, fulano não veio almoçar que está chorando no quarto. Olha, o roteirista tem que ter a casca dura, viu? Nossa. Bom, aí, nesse daí eu fui apanhando, até que apareceu um cara chamado... Esqueci o nome dele agora. Belga. E ele falou, eu quero te ensinar um negócio que é essa sequence approach, que é um sistema métrico, rítmico de escrever roteiro. Vou tentar explicar sem a visualização, mas é assim, nós no Brasil, a maioria, escreve roteiro pensando ato 1, ato 2 e ato 3. Tem roteirista aqui? Essa é mais ou menos a divisão que a gente trabalha, métrica. Ao final do ato 1, mais ou menos meia hora, plot point 1, cena determinante que vai levar para o início da história, mais ou menos 40, 50 minutos ato 2, plot point 2 que vai levar para a finalização da história, 20 minutos mais ou menos o ato 3. Esse cara chegou e falou assim, não, mas dá para dividir mais. A primeira sequência, ela não é, o primeiro ato, ele não é um bloco de meia hora. Ele é 2 sequências de 15 minutos. Então, já dividiu aqui. Você vai saber a primeira sequência, a segunda sequência. O ato 2 são 5 sequências de 10 minutos, que vai dar 50 minutos. E o ato 3 são 2 sequências de 10 minutos, o que vai dar 20 minutos. Bom, cada sequência, dentro dessa lógica, dessa métrica, cada sequência, a sequência de 15, na verdade, elas são 7 cenas de 2 minutos. Ou seja, você vai terminar onde você vai contar que a base de tempo da sua cena
é 2 minutos. Como base. Claro que pode ser 2,5, pode ser 1,5, mas você, a partir de que esse cara me ensinou isso, que todas as cenas, idealmente, devam ter a mesma duração, como numa música. Pá, 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 e não pá, 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 pá. Então, eu falei, não, né? Ele falou, todo o cinema clássico é feito assim. Então, sequência 1, ato 1, é 2 sequências de 7 cenas cada uma, sendo cada cena com 2 minutos, o que vai dar 30 minutos. E o ato 2 são 5 sequências de 5 cenas de 2 minutos, o que vai dar 10 minutos. E o ato 3, 2 sequências de 5 cenas de 2 minutos, que vai dar 10, 20 minutos. Bem, quem tiver mais interesse nisso, tem um livro que explica bem, que se chama Sequence Approach. Fala disso. Bem, e aí ele me falou, olha, as cenas elas têm que ter o mesmo peso. Não tem que ficar fazendo cena de passagem, nem cena para explicar que vai vir outra cena. E eu olhei aquilo e eu achei aquilo muito interessante, achei muito importante, mas ao mesmo tempo eu achei uma loucura. E falei, não é possível que o cinema clássico seja feito assim. Eu vou medir. E aí peguei, por exemplo, os filmes do Kubrick, e muitos outros da Disney, Billy Wilder, Hitchcock, e passei ali uns meses minutando o filme, coisa que convido os a fazer. E realmente, Billy Wilder é 2.0, troca de cena, 2.0, troca de cena, 2.0, 7ª cena, primeiro plot point, fim da sequência 1. 7 cenas de 2 minutos, na 14ª entra o ato 2 e assim vai. Billy Wilder é 2.0, é um relógio. Hitchcock é bastante próximo. Chega em Kubrick já varia um pouco, mas perfeitamente dentro disso, o que acaba sendo 9 sequências, ou seja, um longa são 9 sequências. 2 iniciais maiores, eles justificam que a bexiga ainda está vazia, e as outras de 10 minutos. E aí, quando esse cara me ensinou isso, eu fui lá, estudei, minutei, percebi que era verdade, que realmente isso ajudava o filme a ter uma estabilidade rítmica, né? Ou seja, que cinema, antes de tudo, é música, porque cinema é no tempo. Então, a grande força do cinema é o tempo. Em seguida, vem a imagem até. E depois o som. Mas aí eu passei a dirigir pensando na música. Na musicalidade da narrativa. Nesse filme aqui, eu já sabia disso. Então, você vê que o roteiro já foi filmado e não foi alterado nada. Porque eu já vinha estudado. Eu não poderia mais acontecer aquilo de um primeiro ato de 1 hora, como no Durval aconteceu antes do demofilme, que foi salvo, mas de toda forma, eu não tinha esses parâmetros tão claros. Então esse cara me deu esses parâmetros e isso para mim virou um instrumento de navegação muito importante que eu aplico até hoje em todos os meus filmes, em todas as séries e tudo mais, porque facilita muito a métrica. Manter o ritmo. Agora, também é só isso. Ele não te ensina a contar história nem nada. Você tem que ter uma boa história, você tem que ter um bom tema, você tem que ter tudo mais. Tudo mais é a tal história. Metade você sabe e metade você nunca sabe, né? Então, a segunda coisa que eu queria falar de técnica, uma era isso do demofilme, né? A outra era isso que eu acabei de falar. É possível que ninguém tenha entendido nada. Mas, se vocês procurarem na internet, vocês vão... É como se fosse fazer uma casa e ter a medida do terreno. Então, não é uma casa que pode ir para qualquer lado. Ela tem uma medida, e a medida de mais ou menos um filme de 1h40. A gente assistindo agora o demo do É Proibido Fumar, o Bruno cochichou aqui do meu lado. Impressionante como a atriz parece a Glória. E aí, você mostra esse demo pro elenco? Mostro e muitas vezes, tanto aqui quanto no É Que Horas, porque essa mesma atriz, a Dani Nefussi, fez a Regina Casé no Que Horas Ela Volta, e depois no Mãe Só Uma ela foi promovida a atriz, e ela é a atriz principal. Ela é a irmã, ela é irmã. Não sei, acho que não sei.
Sim, eu gosto muito dela. E as atrizes que viram ela fazendo, como a Glória viu ela e a Regina, gostaram também muito dela. Ela é uma excelente atriz e humilde, topou fazer isso, topou permitir um processo que também com uma atriz ruim demais, né? Teria que ser uma boa atriz. Então, eu mostro sim, e no caso da Glória, ela... Porque o que acontece? Você sente o filme. Apesar de estar fuleiro, tal e tal, a pessoa fala, não, ela sabe onde ela está se enfiando. Inclusive o tipo de cinematografia também que tem. Que vai ficando melhor ao longo também. Esse já é melhor que o do João. O que te impede de botar o demo no extra do DVD? É porque ele tá fuleiro ou são os direitos autorais das músicas que você bota? Eu nunca pensei, também porque nem todo produtor tem esse tipo de interesse. Isso é mais nosso interesse, né? Acaba sendo uma coisa mais didática, né? Eu acabo mostrando isso mais para a plateia de estudante e tal. Agora, sem dúvida, as músicas seriam um problema. Aí mesmo que se substituísse as músicas. É porque isso fazer parte de um making of é super, enfim, aqui eu acho que a gente ficou assistindo com muito, né, é saboroso ver esse processo que é, né, não sei se específico, mas particular mesmo, assim, e é um extra maravilhoso. Né? No making of do Durval Discos tem uns trechos. Depois, parece que cada vez menos está se fazendo making of, me parece. Perdeu-se essa... talvez porque não vende mais DVD, né? Eu acho que o Netflix tinha que ter uma categoria making offs. Boa ideia. Making offs. Vou te dar um e-mail do cara.